Oi, gente! Eu sou a Aline Assis, engenheira de alimentos e especialista em rotulagem de alimentos. E essa é a Semana da Rotulagem na Prática. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Aqui na Semana da Rotulagem, eu vou te mostrar como fazer rótulos corretos, com segurança, sem se perder com as legislações e tudo isso independente do alimento. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar quais são os 3 pilares que serão a sua base para desenvolver um rótulo correto e seguro, mesmo se você estiver começando do absoluto zero. Mas, antes de saber como fazer o certo, é preciso identificar o que você está fazendo de errado, não é mesmo? Até na legislação, o que não pode vem antes. E foi por isso que no vídeo anterior eu te mostrei os 4 principais erros nos rótulos. E eu te digo uma coisa, não adianta eu te falar dos 3 pilares que são a base sólida que você tem que desenvolver como profissional para fazer rótulos corretos com segurança, se você continuar com vícios e crenças errôneas sobre rotulagem, sem saber que informações comumente encontradas nos rótulos estão na verdade incorretas. Isso muitas vezes vai fazer com que você não consiga enxergar o que está fazendo de errado, justamente por ser algo comum. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, eu te aconselho a voltar nela. É muito importante assistir às aulas em sequência. E eu quero aproveitar para agradecer todos os comentários que vocês estão deixando sobre o vídeo e a toda a comunidade do Facebook. Sabe, gente, ver assim tantos profissionais interessados em aprender sobre rotulagem para realmente desenvolver rótulos corretos é o que mais me motiva. Eu estou fazendo o possível para responder todas as dúvidas e comentários. Então pode continuar deixando perguntas lá na comunidade do Facebook. Eu vou te contar aqui o porquê é interessante que você desenvolva esses 3 pilares na sua vida profissional ao trabalhar com rotulagem. Eu poderia te dizer aqui para simplesmente ler absolutamente todas as legislações envolvidas em uma rotulagem, aprender todos os erros que podem acontecer e ainda a forma de corrigir todos eles. E isso para uma infinidade de alimentos que existem, né? Mas eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque dá muito trabalho e é quase impossível. A área de rotulagem é cheia de detalhes e nós precisamos estar sempre muito atentos. Por exemplo, para alguns alimentos existem legislações específicas e obrigatórias, já para outros não. E em alguns casos, se você mudar só um ingrediente, precisa mudar o rótulo todo. Além disso, a rotulagem de alimentos está em constante mudança. Para vocês terem ideia, só no ano passado, 2019 mesmo, houve um aumento nas legislações publicadas. Só de atos normativos foram 12 entre RDCs e instruções normativas. E ainda mais 9 consultas públicas. Então tem muita coisa nova que já está em vigor e também que vai entrar em vigor ainda em 2020. Uma grande novidade foi a proposta da nova rotulagem nutricional, que traz a rotulagem nutricional frontal como destaque. Ela deve ser aprovada ainda agora no segundo semestre de 2020. E quando acontecer, os rótulos precisarão apresentar obrigatoriamente o modelo de lupa na vista principal do rótulo e declarar informações referentes a alto teor de sódio, gorduras saturadas e também açúcar adicionado no produto. Tudo isso para maior clareza do consumidor. É preciso ficar atento e estar preparado para colocar as novidades em prática.
Viu como é inviável saber sempre absolutamente tudo de tudo? As mudanças sempre estarão por aí. Mas relaxa, que aqui você vai aprender a raciocinar de forma correta e efetiva uma rotulagem. Sem desenvolver os 3 pilares, a probabilidade de você fazer confusão com as legislações e ficar em dúvida na hora de desenvolver um rótulo é muito grande. Mas desenvolvendo os 3 pilares, você nunca mais vai errar. E isso independente do alimento que você esteja trabalhando. E é por isso que essa aula fará toda a diferença na sua vida profissional. O que mais me despertou dúvida era em relação às questões das porções e medidas caseiras, né, na parte da tabela nutricional, que foi uma coisa que sempre me deixava insegura e eu não confiava muito nos programas online. Então, o Vida de Rotulagem me fez ter maior segurança, né, no entendimento da legislação da RDC 359 e a 360. E, além disso, a questão das informações nutricionais complementares, que também era uma dúvida muito grande de como que eu podia, até onde eu podia ir com tais declarações. Então, esse foi um divisor de águas, né? A questão de eu entrar no curso antes insegura, e hoje eu já tenho mais certeza de como fazer, né? De como me direcionar para poder fazer tanto as declarações das informações nutricionais complementares quanto as tabelas nutricionais. Sim, esse ano está sendo um ano muito novo para mim. Eu tive agora uma oportunidade de troca de emprego num momento assim bem decisivo para minha carreira profissional, porque eu já estava assim, me sentindo um pouco estagnada na empresa onde eu trabalhava. Eu já estava lá há um bom tempo e já estava buscando uma oportunidade nova no mercado. E eu sou uma pessoa que nunca tive muita afinidade com legislação. Legislação, para mim, eu lia e entendia metade, a outra metade eu falava: meu Deus, o que é isso? Como que eu vou entender? Como que eu vou conseguir um dia montar um rótulo sozinha? Eu super hoje já entendo mais de rotulagem, já estou me encaixando na área de rotulagem. Já não é mais aquela coisa tão difícil, aquele bicho de 7 cabeças. Hoje eu consigo ler uma RDC, eu consigo ler uma legislação e compreender o que ela está pedindo, o que eu preciso, quais são os pontos principais. Claro que dúvida a gente tem, todo profissional que está nessa área ele tem algumas dúvidas, que algumas coisas são muito de interpretação, mas o curso tem me dado uma base muito boa mesmo. Então, assim, eu encaixei a área de P&T, um desafio novo, com um curso que está me complementando e me atendendo super bem pro meu objetivo. E hoje eu me sinto capaz de desenvolver o rótulo do zero. Eu realmente espero que você não seja um profissional que sai por aí fazendo rótulos errados. Mas, infelizmente, a gente sabe que eles existem. Aquela reportagem mesmo que eu trouxe aqui no primeiro vídeo mostra que dos 3.100 rótulos apresentados, mais de 60% tinham erros básicos de princípios gerais de rotulagem. Ou seja, coisas que todo profissional que trabalha com alimentos deveria saber. Mas se você não se sente confiante e acha que seus rótulos podem sim estar errados, se você está começando agora ou se está procurando se capacitar ainda mais, bora lá que eu vou te mostrar os 3 pilares que você precisa desenvolver para trabalhar com rotulagem de forma correta e segura. Seja para desenvolver, corrigir ou validar um rótulo. O primeiro pilar é: conheça tudo que envolve o alimento e o processo de fabricação dele. É preciso entender que antes da rotulagem, esse alimento era uma matéria-prima que foi processada e resultou no nosso produto final. Então, é preciso conhecer todos os ingredientes desse alimento,
suas funções naquele alimento específico e ainda estar munido da maior quantidade de informações possíveis, desde fornecedores de matéria-prima, ficha técnica e todo o controle de boas práticas dentro da indústria. Sem isso, as chances de cometer um erro no seu rótulo são muito grandes. E, infelizmente, nem sempre essas informações vão vir de bandeja para sua mão. Então, vá atrás e exija elas. Um exemplo que envolve desde o conhecimento da matéria-prima até mesmo o processamento dentro da indústria e que reflete significativamente na rotulagem são os alergênicos. É preciso saber se os ingredientes do seu alimento são ou não alergênicos ou derivados, se sofrem contaminação cruzada ou se o processamento pode causar alguma contaminação cruzada com alimentos alergênicos. E para isso, a gente precisa conhecer todo o processamento que esse alimento passa. Sem essas informações, as chances são grandes de fazermos uma rotulagem de alergênicos errada e negligenciarmos informações, colocando em risco a saúde do consumidor por falta de informações básicas. Outro exemplo é: como você vai declarar uma lista de ingredientes corretamente se você não sabe qual a função que cada aditivo está cumprindo no produto final? Esse aditivo é um conservante, um corante ou um aromatizante? Só isso muda o rótulo completamente. Primeiro, porque na lista de ingredientes é preciso declarar a função de cada aditivo junto a ele. Depois, que se o aditivo for um aromatizante, por exemplo, é preciso fazer referência a ele no painel principal através de declarações como aromatizado artificialmente, se for um aroma artificial. E ainda pode acontecer de ele alterar a denominação de venda do produto. Se o aroma for usado para conferir o sabor daquele alimento, será preciso dizer sabor. Tipo assim, se for um sorvete de morango, que na verdade só usa aroma e não tem nada de morango, ele vai ser sorvete, sabor, morango. Agora, como você vai rotular aroma corretamente se você não sabe a classificação e nem a função dele no alimento? Fica complicado, né? Com tão pouco tempo, com 3 meses praticamente atuando com rótulo, eu tenho um pouco mais de embasamento técnico do que outras pessoas que estão no mercado há mais tempo. Então eu consegui, barrar muitos erros antes das embalagens serem os clichês novos serem rodados, essas embalagens irem para o mercado. A gente tem que realmente conhecer o nosso processo, conhecer as nossas matérias-primas para a gente trazer soluções e não problemas para a nossa empresa, né, para os nossos gestores de como fazer o rótulo do nosso produto, soluções para coisas que eram talvez pontos negativos para o nosso produto, a gente ter aquele mesmo ingrediente, porém sendo apresentado de uma forma diferente, mas de uma forma diferente que a gente não esteja lesando o consumidor. Conversando com uma amiga minha, que a gente trabalhou um bom tempo junto, e ela pegou e falou assim: Glenn, eu não acredito que você está trabalhando com legislação. Eu falei: pode acreditar. Teve um dia que eu tirei uma foto assim do ambiente de trabalho e falei com ela: olha a minha mesa, como tá cheia de legislação e tipo assim, tinha um rótulo na tela do computador. Aí ela pegou e falou assim: Glenn, eu não acredito que você não gostava de legislação, você não tinha afinidade nenhuma, todo quando é documento, algo que tinha que fazer, que tinha que ler legislação, você dava um jeito de correr disso, porque realmente você não gostava. Eu falei assim, e, a minha vida mudou. Depois que eu comecei a fazer o vídeo de rotulagem, a minha vida mudou e eu já não enxergo hoje mais uma legislação como um bicho de 7 cabeças. Hoje eu pego uma legislação e sinto que eu sou capaz de ler e compreender o que ela tá dizendo, o que ela tá solicitando que o meu produto tenha, que o meu produto declare ali naquele rótulo.
porque abriu meus horizontes, abriu o meu pensamento, tem mudado a minha vida e a minha história profissional. E agora que você conhece o primeiro pilar, que é conhecer o produto e o processamento, vamos para o pilar número 2, que é tenha o seu próprio conhecimento das legislações. E aí você me pergunta, como assim, Aline? E eu te digo, não copie o rótulo do concorrente. Muito menos fique refém do conhecimento de outros, como consultorias ou até mesmo o meu. É preciso que cada profissional tenha o seu próprio conhecimento e saiba aplicar as legislações de forma adequada ao seu alimento. Se você não sabe quais alegações precisa colocar no seu rótulo e decide simplesmente copiar o rótulo do amiguinho, sabe? Você pode cometer erros graves, e isso mesmo que o rótulo do seu concorrente seja certo. Quer um exemplo disso? Vamos supor que eu faça docinhos sem adição de açúcares e use aspartame para adoçar. Aí, o meu concorrente faz exatamente o mesmo docinho, mas ele adoça o dele com ciclamato e sacarina. Será que eu posso simplesmente copiar o rótulo trocando esses ingredientes? Eu vou estar fazendo tudo certo? A resposta é não. Isso porque o detalhe do uso do aspartame faz toda a diferença. Eu precisaria declarar contém fenilalanina no meu rótulo. Já o meu concorrente não. Fora que é aquela coisa, né, gente? Quem copia rótulo copia erro e nem sabe. Vamos manter esse exemplo do uso do aspartame. Se você manda esse rótulo para uma empresa terceirizada corrigir, e aí eles falam que você precisa adicionar essa informação da fenilalanina por causa do uso do aspartame, você também não vai entender o porquê disso, né? Vai apenas replicar a informação e aí, nas próximas vezes, você vai fazer como? Colocar contém fenilalanina em todos os rótulos? Errado. Usar sempre que tiver edulcorante na composição? Errado também. Depender da aprovação de um terceiro sempre e não se sentir seguro nunca? Não parece uma boa ideia, né? Por isso, nós profissionais precisamos estudar sempre, mas com uma metodologia didática e prática, né? Para não fazer confusão com as legislações. E o mais importante, que tenha suporte para sanar suas dúvidas e trazer muito mais clareza na construção do seu conhecimento. Só assim nos sentiremos seguros e evitaremos erros. Então, você já viu que o primeiro pilar é conhecer a fundo o produto e o processamento do alimento antes de iniciar uma rotulagem. E o segundo pilar é ter o seu próprio conhecimento, porque copiar rótulo de concorrente e não se atualizar não tem como. Uma das coisas também que é muito importante, extremamente importante, é você saber seguir o caminho por si próprio. E a lei ensina isso também, que é você buscar a legislação, ir atrás de conhecimento, ir atrás dos regulamentos técnicos específicos para cada produto. Porque cada caso é um caso e nem sempre nós vamos ter todas as respostas, né? Mas saber procurá-las é essencial. E agora nós vamos para o terceiro pilar que sustenta uma rotulagem correta, que é seguir um mapa que te mostrará a direção e o caminho correto. Tipo seguir um GPS mesmo, sabe? Saber por onde você vai começar e quais as legislações que deverá seguir na hora de elaborar, corrigir ou validar um rótulo. Então, eu lhes apresento o Mapa Vida de Rotulagem. Na grande maioria das vezes, as mesmas legislações são válidas para todos os alimentos e apenas uma ou outra são diferentes. O que muda é a forma de aplicar. Mas
como são diversas legislações, ter um mapa para seguir diminui drasticamente a possibilidade de deixar algum detalhe importante passar. Então, é assim que eu faço. Começo com as informações gerais e obrigatórias da RDC 259 e do Decreto-Lei 986. Vejo tudo que se aplica ao meu alimento e como deve ser declarado. Depois, eu sigo para o regulamento técnico específico do alimento, se ele tiver. Em seguida, eu vou para as legislações de alergênicos, lactose, glúten e tabela nutricional, sempre prestando muita atenção e sempre pensando em todo o meu processo, ingredientes e aditivos para aplicar cada uma delas de forma adequada ao alimento. Em seguida, eu vou conferir as legislações mais específicas, como a de informação nutricional complementar, RDC 54, aditivos, suplementos e por aí vai. Esse mapa que eu criei é a minha rotina e ajuda muito a organizar o pensamento e as informações que devem constar no rótulo. Muitas vezes, nós temos a impressão de que são infinitas legislações e que a gente nunca vai conseguir trabalhar com tantas. Mas ter uma organização mental e seguir sempre uma ordem faz com que isso acabe se tornando hábito e não te deixe esquecer nada importante. E para que não fique nada, absolutamente nada de fora, eu confiro tudo isso através do checklist que eu desenvolvi e que auxilia muito, mas muito mesmo o trabalho. É por isso que ele não poderia faltar no meu curso completo, né? Aliás, ele é o queridinho dos meus alunos, dentre outras ferramentas que a gente utiliza. Você vai conferindo as informações obrigatórias e vai assinalando de acordo com a conformidade de cada item. Se ele está conforme no seu rótulo, você assinala sim. Se ele não está conforme, aí você assinala não e busca adequar as informações no rótulo. E caso o seu produto não tenha nenhum alergênico, por exemplo, aí você vai lá e assinala não se aplica. É isso, gente! Esses são os 3 pilares que você precisa desenvolver para nunca mais errar, independente do alimento com que você esteja trabalhando. É a base sólida para fazer um rótulo de forma correta e segura e deixar de ser aquele profissional inseguro que copia rótulo do concorrente, ou ainda aquele que acha que sabe tudo, acha que está super atualizado, mas na verdade não conhece nenhuma legislação que foi publicada no ano passado. E me desculpa, mas eu preciso te contar uma verdade. O que você aprende sobre rotulagem na faculdade não é nem 1/100º do que você deveria saber. Tô revisando o rótulo, igual a semana passada eu tava revisando alguns rótulos. Aí eu encontrei um ingrediente, eu falei assim, mas isso aqui é um ingrediente composto. Por que isso aqui, esse ingrediente não tá com a composição dele aberta? Aí eu já fui olhar de cara, esse produto tem RTQ? Pera, tem. Então, não necessariamente eu preciso abrir. Vamos ver qual a quantidade que ele tá no produto. Então, eu começo já a levantar eu começo a digitar hoje uma lista de ingredientes de um produto, eu já começo a me questionar. O que é composto, o que não é, o que precisa de abrir, que tem RTQ, que não tem, para que eu já possa partir literalmente ali de uma lista de ingredientes, do início do meu rótulo correto. Então eu tenho feito assim, passo a passo, o checklist que o Vida de Rotulagem oferece é muito importante também, principalmente para quando a gente está entrando na área, como eu estou entrando agora, você tem ali listado quais são os pontos principais, em qual legislação se aplica, e para você começar até mesmo memorizar o que são os parâmetros principais de um rótulo. Então o checklist ajuda muito, muito, muito mesmo. Agora,
você sabe quais são os 3 pilares que fundamentam o meu trabalho e, consequentemente, o meu curso completo de rotulagem de alimentos, que traz, inclusive, a simplificação das legislações através do meu método, junto a um conteúdo completo e didático que vai direto ao ponto. Eu vou abrir uma oportunidade na próxima aula, caso você esteja pronto para subir um nível, dar o próximo passo e vir comigo. Mas isso é assunto para outra hora. Na próxima aula, eu vou fazer a análise completa de um rótulo. Vai ser um estudo de caso de um produto que é o queridinho do Brasil. E vocês irão me ajudar a apontar quais alegações no rótulo estão corretas, quais estão erradas e quais estão faltando, com base nos 3 pilares que a gente acabou de ver. É isso, gente! Agora eu quero saber o que você mais gostou dessa aula. Quais desses 3 pilares você precisa desenvolver mais na sua vida profissional e se ficou alguma dúvida. Para isso, você pode deixar o seu comentário na comunidade. O acesso está aqui embaixo. Eu vou fazer o máximo possível para conseguir responder todo mundo. E para você não ficar de fora de nenhuma novidade, me segue lá no Instagram, que é @rotulagem, curte a minha página do Facebook e se inscreve lá no meu canal do YouTube, que é Rotulagem de Alimentos. O link também está aqui embaixo. E se você realmente está gostando dessas aulas, compartilha elas com aquele seu amigo que também está precisando aprender um pouquinho mais sobre rotulagem. Te vejo na próxima aula, que vai ser nessa sexta-feira, para a gente analisar um rótulo de forma prática, onde a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui. Não cometer aqueles erros e ainda seguir os 3 pilares que a gente aprendeu hoje. E para finalizar, eu deixo o depoimento das minhas alunas do Vida de Rotulagem. Um beijo e até sexta! Os resultados e transformações que a Vida de Rotulagem me trouxe, hoje eu tenho muito mais segurança de falar o que pode e o que não pode numa embalagem, aonde procurar, que eu acho que a grande dificuldade muitas vezes é essa. A gente não sabe nem por onde começar, por onde procurar, e o curso dá muito essa base, dá muita ajuda nesse sentido. Então, assim, hoje eu confio no meu trabalho, eu sei onde buscar, me sinto segura e entendo sobre rótulos e as normas, legislações, e acaba que as legislações como um todo, porque envolve processos, envolve uma série de coisas sobre o produto. Às vezes, você lê a legislação, você tem dúvida, porque a interpretação é você discutir com outras pessoas e aí entender melhor e todo mundo chegar num consenso. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é assim que a gente caminha, é assim que a gente chega longe. Acabou que essa parte mais de regulatórios, né, principalmente por causa de rotulagem, caiu muito mais nas minhas mãos. Então eu tive a necessidade de buscar, porque até então eu achava que a rotulagem era colocar o nome do produto, era informação nutricional, lista de ingrediente, número de registro se tivesse e dados do fabricante e só. E aí eu vi que não, que era um universo muito maior do que eu estava pensando. Então eu tive que correr atrás, né, de poder me atualizar e principalmente de me informar melhor. Foi assim, foi de paraquedas e eu tava assim, crente abafando que eu tava sabendo de tudo. E quando fui ver, eu tava sabendo de nada, não sabia nada. Aí até eu começar também a mudar o pensamento do pessoal dos cargos mais altos, né, os gestores, os diretores da empresa, e o Vida de Rotulagem também me deu mais bagagem para eu poder argumentar melhor em relação às mudanças. Porque eles sempre dizem até hoje, mas todo mundo faz assim, por que a gente não pode fazer assim? E agora eu tenho argumentos para poder contradizer. Eu falei, não, a gente não pode fazer assim, porque nós não nos enquadramos desse jeito, de acordo com o RDC tal, de acordo com o decreto-lei tal, e assim vai, eu estou me achando. E o meu problema, antes de eu conhecer o Vida de Rotulagem, eu tinha muita dificuldade na elaboração dos rótulos de produção do mercado. Eu não sabia
como criar a lista de ingredientes, a lista de alérgicos, eu não sabia se tinha uma ordem ou não. Eu tava fazendo do jeito que eu achava que tava certo, e não era bem assim. Depois que eu conheci o curso Vida de Rotulagem, eu vi que eu estava totalmente fazendo errado os rótulos. A pior situação que eu já enfrentei lá dentro do mercado foi a questão da fiscalização. Eu lembro até que foi a veterinária do SIM, daqui da nossa cidade, que visitou e viu e falou que estava errado a denominação de um nome de uma carne, a questão dos ingredientes. E aí pronto, o que eu faço? Aí eu fiquei desesperada. Hoje eu me sinto realizada, porque agora eu sei elaborar um rótulo mesmo. Agora eu aprendi a fazer da maneira certa. Sempre tem a maneira certa. E eu tava achando que eu tava abafando, fazendo tudo certo. E não, eu tava fazendo tudo errado. A lista de ingredientes, eu nem sabia que tinha uma regrinha para elaborar essa lista de ingredientes, quando na verdade tinha.